E que história é essa? Que Jorge Sampaoli é o plano B do Flamengo. E se ele é o plano B, quem seria o plano A da diretoria caso demita o técnico Vitor Pereira? Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, humildemente, se inscreve no canal. Você não paga nada por isso, basta você clicar nesse botão aqui embaixo escrito inscreva-se e você vai estar ajudando bastante no nosso trabalho, vai estar ajudando bastante em nosso crescimento e vai também ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Agora, você que já é inscrito, não esquece de dar o like. Às vezes vocês ficam assistindo o vídeo e acabam esquecendo de dar o like. Então, se você não deu like, já dá o like aí para poder ajudar no nosso trabalho, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando sobre o Agostinho Rossi, porque ontem estava rolando uma discussão, não vou dizer uma discussão, mas vamos falar no bom sentido, assim, uma discussão entre a Raíssa e o Fabrício Lopes na rede social, falando sobre o Agostinho Rossi. Isso porque o Fabrício Lopes dizia que não tem como o Flamengo antecipar a chegada do goleiro Agostinho Rossi, e a Raíssa dizia que sim, tem como o Flamengo adiantar a chegada do goleiro, e depois os dois chegaram no consenso. O que acontece é o seguinte, gente, a janela de transferência está fechada. E a temporada termina no dia 31 de maio lá na Arábia. Então, a partir do dia 31 de maio, o jogador estaria livre. Ele voltaria para o Boca Juniors. E ele só pode se apresentar no Flamengo a partir do dia 1º de julho. E qual é a ideia do Flamengo, Flazoeiro? Eu vou explicar para vocês. A ideia do Flamengo é a seguinte: é tentar conversar e convencer o Boca Juniors a liberar o jogador já depois do dia 31 de maio. Só que a janela de transferência está fechada. Então o Flamengo não poderia escrever o jogador no bid, o Flamengo não poderia colocar o jogador para jogar, não poderia escrever ele em competições. A única coisa que o Agostinho Rossi poderia fazer nesse tempo era treinar. O Flamengo iria usar esse um mês que o jogador estaria lá no Boca Juniors, quase que suspenso, quase que de bobeira, para treinar o goleiro, para dar ritmo de jogo, de treino ao goleiro. O goleiro que não vive uma boa fase lá no Al Nassr. Ele chegou para ser a solução de um problema quando o Ospina se lesionou, e daí acabou que ele não conseguiu render, e o que era o terceiro goleiro virou o goleiro reserva, e ele partiu para a terceira opção, já que o Ospina era terceiro goleiro, virou goleiro reserva dele. Aí depois ele virou reserva desse terceiro goleiro. Pronto, para deixar mais bem explicado. Então a situação é essa. Então, assim, o Flamengo pode antecipar a chegada do jogador, porém, só para treinar. O jogador não pode ser inscrito no vídeo, não pode ser inscrito em competições antes do dia 1º de julho, quando se abre a janela de transferência. Aí sim o Flamengo pode realizar ali a transação final, cadastrar o jogador na FIFA, depois na CBF e depois inscrevê-lo nas competições. Só para explicar para vocês isso aí. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre Matheus Gonçalves, porque ontem saiu a informação de que o jogador estaria acertado com o escritório do Juliano Bertolucci. O pessoal do Bertolucci entrou em contato com a gente e falou que não foi ontem que o jogador acertou com o escritório Bertolucci. Já faz 5 anos que o jogador está lá no escritório do Bertolucci. O empresário do jogador é parceiro do Bertolucci já há muito tempo, e o Matheus Gonçalves está nessa parceria já há 5 anos, desde quando o jogador tinha 12 anos de idade. O que aconteceu ontem foi o seguinte: o jogador renovou o contrato com o escritório do Bertolucci, ou seja, ele tem mais 3 anos aí de contrato com o Bertolucci, só para deixar claro para vocês, e existem aí 4 times escauteando o Matheus Gonçalves, além do Ajax, o Arsenal, o Benfica e o Manchester City. O que é escauteando, Flazoeiro? É com olheiros de olho, são com pessoas observando os jogos do garoto. Por isso que às vezes é bom que ele vá jogar na base. Por quê?
Na base, ele tá jogando o tempo inteiro. Na base, ele é muito acima dos outros jogadores que estão lá, então ele consegue desempenhar bem. E no profissional também, esse garoto é muito bom de bola. Então, só para explicar para vocês, ele não fechou com o Bertolucci ontem, já tem 5 anos essa parceria. Ontem ele só renovou o contrato por mais 3 anos e agora tem 4 times escauteando o atleta. Falando de base, a equipe de base do Flamengo ontem ganhou do Atlético Mineiro de 3-1 com o gol do Mateusão. Cara, eu tava até falando com um amigo meu isso ontem. O Mateusão, ele faz muito gol na base. Então é um garoto que a gente tem que olhar para ele, tem que ter um pouco mais de paciência com ele no profissional. Porque é um garoto que sabe fazer gol. Na base, cara, todo jogo que ele desce pra jogar na base é gol. Todo jogo. Ele desceu pra base, gol. Desceu pra base, gol. Então, assim, é um garoto que sabe fazer gol. É um garoto que sabe fazer as coisas. Tem que ter um pouco mais de paciência para ele poder conseguir desempenhar melhor no profissional. Eu acho que depois que ele fizer o primeiro gol no profissional, ele vai deslanchar. Tomara. Bom, mudar de assunto, falar agora sobre jogador internado. É isso mesmo, pessoal. Essa madrugada chegou até a gente a informação de que Arturo Vidal deu entrada no hospital Samaritano da Barra, acompanhado do Dr. Fernando Bassan, que faz parte do departamento médico do Flamengo. O jogador estava se queixando de dor no cotovelo esquerdo e o inchaço. O jogador já estava 24 horas tomando um remédio chamado cafalexina. Acho que é assim que se fala, né? É um antibiótico até, pelo que eu fiquei sabendo. E aí a situação é a seguinte, o remédio não estava fazendo efeito. E porque o remédio não estava fazendo efeito, ele foi para o hospital. Passou a noite sendo reavaliado e tomando medicação intravenosa. Eu ainda não recebi a informação se agora pela manhã ele obteve alta, mas a informação que eu tinha ali até a madrugada era que ele ficaria internado essa noite, sendo reavaliado e tomando essa medicação. A gente não conseguiu apurar como que o Vidal machucou esse cotovelo, mas quando o jogador chegou lá, ele já se queixava de dor há bastante tempo, já estava 24 horas fazendo uso de um remédio. Então, assim, não foi nada, caiu ontem. Não foi isso. Eu acredito que pode ter sido no jogo que ele se machucou, começou a sentir, daí foi pro treino na quinta, falou pro médico, o médico já receitou esse remédio, mas o remédio não fez efeito, teve que ir pro hospital. Hoje deve passar por exames para poder ver o que realmente está acontecendo no cotovelo esquerdo e deve ser desfalque amanhã no jogo do Mengão. Bom, mudar o assunto, falar agora sobre Sampaoli e seu plano B do Flamengo. Gente, ao que tá aparecendo, assim, cada hora que passa, não vou nem falar cada dia, cada hora que passa, a situação do Vitor Pereira tá mais complicada. E, cara, saiu os números de aproveitamento do treinador, assim, é assustador em tão pouco tempo ele ter tanta derrota. Ele tem 11 jogos no Flamengo e 11 jogos pelo Flamengo. 11 jogos não, ele tem 11 vitórias, um empate e 6 derrotas pelo Flamengo. É muita coisa. É muita coisa em 17 jogos, 6 derrotas. Se você pegar, por exemplo, Jorge Jesus, 44 jogos, 10 empates, 4 derrotas. Domenech, 15 jogos, 5 empates, 6 derrotas. Desculpa, 15 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Jorge Jesus, 44 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. Rogério Ceni, 16 vitórias, 11 empates, 11 derrotas. Renato Gaúcho, 25 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Paulo Souza, 19 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. O desempenho do Vitor Pereira em derrota tá igual do Paulo Souza com menos jogos. Dorival, 26 jogos, 8 empates, 9 derrotas. Mas muitas derrotas do Dorival aqui foi lá depois de era campeão de tudo, que chutou o balde no Brasileiro e começou a perder jogo. Foi depois disso. O Vitor Pereira, 11 jogos, 1 empate, 6 derrotas, o aproveitamento dele é muito ruim, de 63%. E daí começa a se falar que ele vai ser demitido. E daí fala-se em nome do Tite, fala-se em nome de Jorge Jesus, mas muita gente também falando que o nome do Jorge Sampaoli corre por fora, nos corredores da Gávea. Pelo que eu entendi, o Jorge Jesus e o Tite são as primeiras opções, e daí o Sampaoli ele corre por fora. Por quê? Se o Flamengo demitiu o Vitor Pereira, o Flamengo vai ter que contratar outro técnico imediatamente. Demitiu, contratou. Não vai poder ficar demorando muito, não. É demitir e 2 horas, 3 horas depois, no máximo, já contratar um novo técnico. Porque o Flamengo joga a Copa do Brasil na quinta-feira, começa o Brasileiro já no outro domingo, depois já tem um jogo de Libertadores, o segundo jogo da Libertadores. Então, assim, tem muitos jogos pela frente, tem muitas coisas pela frente.
Então o Flamengo não vai poder se dar o luxo de ficar 15, 20, 30 dias sem técnico. Então acredito que o Flamengo deve ir no Tite, deve ir no Jesus, mas tem essa situação do Sampaoli aí. Acho que o Sampaoli é meio que, entre aspas, a bola de segurança do Flamengo. Tite não quis, Jesus não quis, vai no Sampaoli que ele vem, já que é o sonho do treinador treinar o Mengão. Agora eu queria saber de você. Tite, Jesus ou Sampaoli? Quem você queria para ser o técnico do Flamengo? Você acha que o Sampaoli é uma boa opção? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para o nosso trabalho, seu comentário ele é muito importante para o nosso canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, acione o sino da notificação, deixa o teu like, vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante no nosso crescimento. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!